apresentação sobre o tema robótica educacional. Vamos saber quão grande é a importância desse tema na educação atual. Mas o que é robótica educacional? A robótica educacional é uma metodologia de ensino cujo objetivo é instigar o aluno a construir os próprios conhecimentos a partir da realização de uma ação concreta, ou seja, ela proporciona a prática dos conhecimentos teóricos, a princípio nas matérias de matemática e física, mas nada impede que ele seja trabalhado de forma multidisciplinar. Por exemplo, ao traçar um trajeto no mapa em que um robô irá percorrer, devemos utilizar a latitude e longitude. Estamos trabalhando então a disciplina de geografia. E como funciona, quais os principais benefícios da robótica educacional? A criança estimula o raciocínio lógico da criança. A criança ele aprende a linguagem de programação e com isso ele desenvolve uma parte do cérebro que é responsável pelo raciocínio lógico. Ajuda na organização de modo geral. O aprendizado de programação estimula o aluno a organizar pensamentos e ações a serem tomadas para a solução de desafios. Proporciona a melhor escrita. Com a programação e a robótica, são auxiliados a aprender matérias de ciências humanas. Incentiva o aprendizado do aluno em matemática, física e língua inglesa. A robótica educacional, ele de certa forma aplica essas disciplinas essenciais em sala de aula, além de outras, não somente matemática, física e língua inglesa. Auxilia no desempenho pessoal e profissional. Uma criança, ele de início, tendo contato com a robótica educacional, ele se torna um indivíduo mais qualificado. Isso influenciará muito no mercado de trabalho no futuro, Estimula a criatividade. Com a criação de games, por exemplo, o aluno tem que, de certa forma, desenvolver algo atrativo, fazendo com que ele seja o principal responsável pelo que ele está criando. Desenvolve habilidades para solucionar situações adversas. Com certeza, no mundo da tecnologia, para conseguir se comunicar com eficiência, certos padrões lógicos devem ser seguidos. Então, por isso a criança ele tem a função dele criar uma sequência de código, e se essa sequência não for desenvolvida corretamente e o projeto não responder de acordo, então o aluno depara com uma situação que precisa ser resolvida a fim de cumprir os pensamentos, os desafios que é proposto. Então isso desenvolve a habilidade para solucionar situações e problemas que acontecem na robótica educacional. Como funciona a robótica educacional? Então, ela tem por característica a existência de um ambiente de aprendizagem onde o aluno pode montar e programar um robô ou sistema robotizado. Essa aprendizagem acontece na sala de aula através de utilização de kits de robótica compostos por robôs ou conjunto de peças, motores, sensores, software de programação e controle. A robótica educacional estabelece um contato direto com componentes eletrônicos, desafios lógicos e tecnológicos, permitindo criar novas fronteiras de pensamentos, produzindo soluções que resolvam problemas na fronteira de desenvolvimento tecnológico e econômico. Mas por onde começar, ao aplicar a robótica educacional em um ambiente escolar? Para contar com a robótica educacional na escola, deve avaliar o cenário. A instituição tem condição para financiar um laboratório próprio ou só pode realizar pequenos investimentos. Se a escola não puder arcar com a construção de uma disciplina extracurricular, uma alternativa é buscar parcerias com outros espaços para a consolidação de uma espécie de acompanhamento de tecnologia, que integra jovens de diversos colégios. Algumas escolas hoje não têm essa oportunidade de implantar um projeto tão amplo, até porque não tem verba suficiente. Ainda temos escolas hoje que nem energia elétrica possui, e muito menos laboratório de informática. Mas através da comunidade ou de parceiros é possível sim implantar esses projetos em sala de aula. Deve-se pensar também nas disciplinas e no corpo docente, tentando definir quais poderiam ser os embaixadores desse tipo de ensino no ambiente escolar. Caso seja possível, é essencial investir na capacitação em robótica desses multiplicadores. Também seria bom para os projetos contratar um profissional especializado. Tem escolas hoje que ainda tem aqueles professores meio pacata, que vive aquele método de ensino tradicional, onde só utiliza
quadro, giz, livros e conversas. Nem tem aquela interação entre aluno e professor, somente professor e aluno. Então, trabalhar nessa capacitação desses professores é essencial para implantar esses projetos também em sala de aula. Na hora de colocar a mão na massa e adquirir equipamentos, considerar as vantagens dos kits de robótica educacional é importante, porém utilizar material reciclado torna o projeto mais interessante. A escolha do melhor kit deve se basear em todas as informações coletadas sobre as oportunidades de aprendizado em cada disciplina. É possível implantar projetos de robótica em sala de aula utilizando apenas materiais recicláveis. Usar aqueles motorzinhos de 12 volts e 5 volts, por exemplo, de carrinhos de brinquedos já danificados, de impressoras que foram descartadas. Quantos equipamentos hoje não utilizam materiais eletrônicos que é possível reciclar? Isso ajuda e influencia bastante na aplicação da robótica educacional em sala de aula. Então vamos para robô com sucata. Essencial, né? Materiais essenciais: 2 modelos e uma bolinha. Essa bolinha tem que ser com furo. 2 chaves micro switch. Mais à frente vamos ver como é que ela funciona. Bateria de 3.7 volts. Clipes de papel. Um suporte, ou seja, um chassi para segurar os motores. Fios e um interruptor. Fixe os motores no suporte chassi. Então o suporte é dessa forma aí. Vamos fixar os motores. Nesse caso eu utilizei fita isolante. Foi utilizado fita isolante, né? Tem que posicionar o chassi de forma que as pontas do motor ficam para baixo. E essas pontas que efetuará a movimentação do robô. Fixar os micro switches, né? Esses aí são os micro switches. São 3 terminais. Então tem que fixar esse micro switch na base da bateria, onde será colocada a bateria. Fixar dessa seguinte forma. Fixar também o chassi do motor, né, na base da bateria para ficar firme, e dessa seguinte forma aí para depois a gente conectar os terminais. Conectar os terminais utilizando solda de chumbo, né, com ferro quente. Dessa seguinte forma. Então os micro switches são fixados as 2 pontas de cima entre eles, as 2 pontas do meio entre eles, e as pontas do final fixar uma de um lado do motor, outra do outro, e os motores também são fixados um com o outro. Isso gera uma ligação em série. Ao ativar o micro switch, ativará os motores. Com o clipe e as bolinhas vamos fazer um suporte. Esse suporte servirá para apoiar a base do motor, né? O nosso robozinho. Com os 2 clipes também fazer 2 antenas, como mostra na imagem. Isso servirá como o sensor de reconhecimento do local. Fixar também. Aí a gente, depois de utilizar a base, fixar a base no suporte da bateria, fixar atrás da base um contrapeso ali para que o robô fique em composição, as antenas para cima e a traseira para baixo. Fixar também um interruptor, esse interruptor que ligará e desligará nosso robozinho. E também no micro switch fixar as antenas. Na próxima imagem a gente vê como fica. Aí está nosso robozinho. As antenas são fixadas nos interruptores, né, nos micro switches. A base aqui atrás fixada com o contrapeso, e a bateria fixada junto com os motores no chassi. E o nosso robô irá funcionar. Olha só, está nosso robozinho funcionando. Quando ele toca na superfície, as antenas dá o reconhecimento e desliga um dos micro switches. Ao desligar um dos motores para e o outro funciona, fazendo com que ele se movimente de um lado e de outro. Isso acontece como se fosse pré-programado, mas na verdade são os micro switches que faz a movimentação do nosso robô.
É importante enfatizar a interação das disciplinas no currículo, como matemática, geografia e física, com a robótica educacional. Neste caso, o objetivo da robótica educacional não é ensinar tecnologia, apesar de acontecer isso, mas o principal objetivo é aumentar a motivação do aluno para as matérias do conhecimento. A criança, de uma forma lúdica, por exemplo, monta um projeto. A partir da experimentação do projeto, ele aprende os princípios da ciência. Então, o aluno, através de aulas teóricas, é conduzido a adquirir conhecimento. Conhecimento esse que é essencial para a construção e invenção de qualquer projeto. A robótica educacional é o futuro da educação e formação dos indivíduos. Não tem por que deixar isso fora das instituições de ensino. A robótica é uma tecnologia que pode ensinar muito para as crianças. Os componentes que compõem essa tecnologia fazem com que a imaginação delas se concretize e ganhe formas. É o mais interessante. A robótica educacional chama a atenção do aluno, faz com que ele não seja disperso em sala de aula. Hoje em dia é muito complicado chamar a atenção do aluno, principalmente com a educação tradicional, aquela que a gente vem aplicando durante todo um percurso anterior. A tecnologia está aí, ela veio para ajudar, ela veio para influenciar em sala de aula. A gente tem que fazer uso disso, tem que utilizar. É o momento, é agora, é o avanço, é o futuro, é a educação 4.0. Isso tem que acontecer.